momentos nessa palestra para que nós possamos compreender esses laços sagrados. O interessante dos laços é que eles são feitos por duas tiras que são cruzadas, mas que não dão um nó. Eu acho essa característica muito interessante no laço. O laço é diferente do nó. O nó prende. O laço se entrelaça, mas basta nós puxarmos a ponta que o laço se desfaz. É um aspecto muito interessante. E esse laço, dentro do processo evolutivo, ele é feito por uma energia, que na verdade é a meta evolutiva. Qual é a energia que é a meta evolutiva? Qual é a energia que nós, quando chegamos ao planeta, trazemos para desenvolver? Que energia é essa? Vocês sabem, né? Então, para que nós possamos entender esses laços sagrados, dentro dessa proposta de compreender a relação materno-filial, em desencontros, reencontros, até chegarmos ao amor da Mãe Divina, que está aqui hoje, nós precisamos entender os diferentes tipos de amor, porque nos reencontros entre as pessoas, através das existências, o objetivo é a purificação desse amor, é a evolução desse amor. Por quê? Porque muitas vezes aqueles que são filhos nesse momento, em outros momentos do tempo, as pessoas conviveram entre si em diferentes tipos de amor. E o amor também evolui. E nós vamos começar a palestra de hoje falando sobre 4 tipos de amor. Nós vemos muito esse tipo de amor na mídia hoje em dia, quando as pessoas dizem que fazem amor. Ninguém faz amor. Na verdade, as pessoas têm relações. Amar é desejar o bem do outro. E esse primeiro amor que caracteriza, de certo modo, o uso do outro, se chama porneia. Porneia é o amor que torna o outro objeto de desejo. E é um amor mais primitivo. É um amor mais instintivo. A ideia de que o outro existe para atender às minhas expectativas, para satisfazer o meu desejo, o outro é objeto do meu desejo. A esse amor chamamos de porneia. Existe um segundo tipo de amor que é chamado eros. Esse é bonitinho, né? Dia dos namorados, né? O anjinho com a flechinha para fechar os corações. É o amor romântico. Algumas vezes eu pergunto no consultório às pessoas, às vezes pergunto à moça, o que você gosta no seu namorado? Ah, ele é tão gentil, ele sempre me traz presentes, ele lembra da data em que nós começamos a namorar. Então é interessante que se nós formos ao dicionário, nós vamos encontrar uma definição para amor que diz o seguinte: amar é desejar o bem do outro, ou seja, o amor é uma energia que vai de quem ama para quem é amado. Mas às vezes nós mudamos essa direção, nós invertemos essa direção e acreditamos que nós estamos amando quando nós estamos nos beneficiando porque estamos sendo amados. Isso é muito interessante. Quantas pessoas, né, confundem o ser amado com amar. Há esse amor romântico, idealizado, em que a pessoa busca, né, o príncipe encantado, a mulher busca o príncipe encantado, o homem busca a princesa. E depois, no dia a dia das relações, há uma desmistificação, porque nesse processo de amor romântico se idealiza e se coloca uma imagem, essa imagem idealizada sobre o outro. E depois no convívio, né, já falei isso aqui outras vezes, o príncipe vira sapo, a princesa vira bruxa,
porque não atendeu às expectativas, porque esse casal fez um contrato secreto em que imaginou que determinadas coisas iriam acontecer e na prática não aconteceram, porque essa relação foi romantizada, foi idealizada. Então, esse é o segundo tipo de amor. O terceiro tipo de amor é filia. Filia é a relação por afinidade, é o amor por afinidade, é a semelhança de objetivos. Significa que as pessoas estão juntas porque estão construindo algum objetivo. E isso já tem uma qualidade maior, não que não possa incluir os outros aspectos. É como se nós tivéssemos uma escada em que esse afeto vai evoluindo e vai sendo qualificado. E o quarto tipo de amor é ágape. E ágape efetivamente expressa esse amor que é definido como aquele que deseja o bem do outro. Nos faz lembrar aquela célebre passagem em que Salomão, o rei Salomão, recebe as duas mães que estão disputando o mesmo filho, e ele sabiamente diz: então corte a criança ao meio e dê metade para cada um, porque não tinha como provar quem era o filho. E uma das mulheres diz: não, dê a criança inteira para ela. E aí ele diz: então entregue, essa é a mãe, porque a mãe não quer ver o seu filho cortado ao meio. Então, nesses momentos se entende, porque a outra, na verdade, havia perdido o filho e queria que ela também não tivesse o filho, queria ficar com o filho que era dela, que ela sabia que era da outra. Então, nesse momento em que ele diz para cortar a criança ao meio, a mãe se revela, porque esse amor ágape se revela. E na nossa dimensão humana não existe um amor mais próximo de ágape do que o amor materno. Mas nós precisamos entender, muitas vezes também já falei aqui sobre isso, que, primeira questão, os pais quando se casam, eles não fazem curso para serem pai e mãe, e nem o bebê traz manual. Ou seja, é uma experiência nova para ambos os lados. Os pais de primeiros filhos são pais iniciantes. De um modo geral, o primogênito é depositário da insegurança dos pais. E essa experiência prática de paternidade, de maternidade, é uma experiência com erros e acertos. Por isso, nós sempre dizemos que os pais são os pais possíveis. As mães são as mães possíveis. Porque a intenção, de um modo geral, a intenção é de acerto. Mas na prática existe a inexperiência, na prática existem as circunstâncias de vida e principalmente na prática nós vamos ter os desencontros. Por quê? Porque se o objetivo, inclusive a meta evolutiva do planeta Terra, o planeta Terra ocupa o quarto chakra do sistema solar, que é o chakra cardíaco. Nós vimos para o planeta para que possamos desenvolver o amor, para que possamos aprender a amar. Essa é a tarefa. Todos nós estamos aqui para isso, porque em outros planetas existem outras tarefas, às vezes aspectos cognitivos sendo desenvolvidos, mas aqui não, nós estamos aqui para aprendermos a amar. E nesse processo, os desafios se fazem. Por quê? Porque quantas vezes o filho de hoje é o inimigo do passado? Quantas vezes o filho de hoje é o desencontro de outro momento do tempo? E por que o filho vem como filho? Justamente para o desenvolvimento dessa forma de amar. Quando nós trabalhamos com regressão de memória há 30 anos, quantas vezes nós identificamos esses reencontros através do tempo? Por exemplo, eu já trabalhei com gestantes com mulheres que diziam: quando meu filho nasceu, eu olhava para ele, eu sabia que já tínhamos estado antes numa luta
num campo de batalha e ele me matou. Então imagina o que é nesse momento e por que essas memórias emergem. Porque nós já atravessamos a quarta dimensão do astral, nós já abrimos bastante esse nível de consciência em relação ao astral, e agora nós estamos abrindo a quinta dimensão, que é o nosso nível psíquico. Ou seja, as nossas mentes estão se abrindo para essas memórias. Cada vez é mais comum, às vezes até através de regressão espontânea, que a pessoa acesse uma memória. Porque ela vai em algum lugar, porque ela tem a sensação de já ter estado ali. E isso vai se tornar cada vez mais comum, cada vez mais frequente. E esses reencontros, eles têm como objetivo o perdão. As famílias, nesse momento, ainda são, de um modo geral, famílias kármicas. Nós transitamos da família consanguínea para a família espiritual. Nós estamos saindo desse modelo de aprendizagem por contraste, pelas diferenças, para a aprendizagem por afinidade, mas tudo isso é um processo. Por isso, vamos encontrar tantos conflitos nas relações familiares e vamos precisar mediar esses conflitos, compreender as cargas emocionais que estão contidas nesses conflitos. Um exemplo típico, no livro que eu escrevi sobre regressão de memória, eu relato a experiência de que a mulher está no hospital, nasceu o primeiro filho, e ali é um reencontro dela com aquele que foi filho em outra existência. Ela era uma ativista política na Inglaterra, ela passava mensagens cifradas na época da Segunda Guerra Mundial. E o pai dela tinha uma marcenaria no andar, no subsolo do pequeno prédio, e ela é presa porque ela é descoberta como passando as mensagens através do jornal por qual ela escrevia. É levada para a marcenaria e ali ela tem os pés apertados no torno de marceneiro. E ela havia feito um juramento de não revelar aquela experiência. E os companheiros já se sabia que de algum modo iria ter esse resultado. E ela morre pensando assim, bom, eu não vou revelar e eu vou ficar livre deles. E ela efetivamente morre. E depois ela se vê na outra dimensão e vê um filho adolescente sendo trazido para ser torturado. E ele não sabia de nada. Por medida de segurança, ela não havia contado nada para ele. E ele começa a ser torturado. Mas os torturadores percebem que efetivamente ele não sabe. Então ele chega a ficar com os pés deformados, mas ele permanece vivo. E no momento em que na existência atual ele nasce outra vez filho dela, ela entra em depressão, ela revive toda essa experiência pela semelhança da mesa da cirurgia, né, da cesárea, com a mesa de tortura ali amarrada. E é um reencontro entre o mandante, entre o torturador. Um é o marido, o outro é o irmão, que vem a ser padrinho do menino. E eles têm histórias anteriores no Antigo Egito e trazem essas memórias, né? No Antigo Egito, o que foi o torturador, que é o padrinho na existência atual, é um escravo que é levado para dentro da pirâmide, porque a ideia era de que iria servir em outra existência. E esse escravo, que pensava que teria uma vida, de certo modo, concreta no plano extrafísico, ele diz que os ossos estão separados. Então, como ficar de pé se os ossos estão separados? Até que ele entenda, dentro do trabalho terapêutico, que o corpo de energia ele independe da expressão física, da estrutura óssea, etc. Então ele diz naquele momento que, como escravo, ele foi para dentro da pirâmide, mas até o pensamento de um escravo é livre. Então eu relato isso para vocês perceberem a dimensão e a profundidade dessas histórias que fazem os reencontros das pessoas através dos tempos. E quantas
vezes, né, nós falávamos aqui, pedindo para colocar o nome ali das mães desencarnadas, encarnadas e reencarnadas, né? Eu vou colocar ali depois o nome do meu sobrinho neto, que é minha mãe reencarnada, e vou colocar ali o nome do meu netinho, que é meu pai reencarnado, né? Porque esses laços familiares, eles atravessam a história. E quando nós temos a oportunidade de trabalhar através do acesso ao inconsciente profundo e encontramos esses arquivos, né, essas informações, o consolo é muito grande, porque essa gratidão, né, que nós falamos aqui, que a Sônia falava, em relação àqueles que nos trouxeram ao mundo, que nos deram a oportunidade de viver mais uma experiência evolutiva, é uma oportunidade muito importante, porque a criança, às vezes as pessoas dizem assim, mas eu não pedi para nascer, eu digo, mas aproveitou a oportunidade, não é? Porque a responsabilidade pela gestação é dos pais, sim. Aliás, é preciso, inclusive, mais consciência em relação a isso. Talvez seja importante nós perguntarmos primeiro, será que estamos prontos, né? Se as mulheres estão prontas para essa maternidade, se os homens estão prontos para essa paternidade, porque é uma responsabilidade evolutiva. Na verdade, é um desafio, porque cada vez que nós abrimos essa oportunidade de vinda, de um modo geral, é bastante comum que venha alguém com quem já convivemos. De um modo geral, a filha vem através da ancestralidade do pai, justamente para desenvolver esse outro tipo de amor. Quantas vezes em existências anteriores foram um casal ou foram amantes? É bastante comum isso. E vem como filha. Para quê? Para o desapego, para o desenvolvimento do verdadeiro amor, que é o amor ágape. Amar a filha e saber que ela vai crescer e vai se casar com outro, e vai seguir adiante. Né? Ou amar o filho e saber que ele vai crescer e vai encontrar alguém e vai seguir adiante. E que o primeiro pedaço de bolo não vai ser mais da mãe, né? Nem é para ser, vai ser da namorada, vai ser da esposa e daí por diante. Esse desapego, esse desprendimento nos leva ao desenvolvimento desse modelo de amor que vai daqui para lá, que é o desejar o bem do outro. Então, a quantidade de casos, né, clínicos de regressão que nós temos, que nos falam desses reencontros, que são bastante comuns. E esses reencontros trazem o desafio e nos trazem uma pergunta: será que dessa vez eu vou dar conta dessa maternidade? Né? Eu passei recentemente por uma experiência bastante difícil nas memórias com meu filho, porque numa existência muito antiga eu era madrasta dele e disputávamos poder. Né? Esse poder temporal que as pessoas se apegam a ele e esquecem da proposta evolutiva. Então, nessa história, a madrasta manda matar o enteado, e depois também ela morre envenenada, alguém fez alguma coisa nesse sentido. E depois dessa experiência, né, uma experiência de poder, de nobreza, ele vem na condição de um escravo que trabalha em pedreira. E a mãe, eu lá, era o feitor. Então, de novo, né? Porque o feitor tem o chicote, o feitor faz o escravo trabalhar até a morte. E isso precisava ser resgatado. E numa existência seguinte, de novo ele é escravo, porque ele escravizou muitas vezes, então ele viveu essa experiência em 2 momentos. E quando descobrem que ele tem muita força, ele é tirado do trabalho convencional para ser um gladiador. E essa mãe acompanha esse filho a vida inteira, a cada luta pedindo pela vida dele. E sem entender se é melhor que ele morra na próxima luta ou que ele viva mais um pouco. E ela pede tanto pela vida dele que ele acaba não morrendo nas lutas, mas ele vai entrando num processo de depressão porque ele era
de uma gaiola com rodas, cada cidade, o povo apupando, só tinha sossego à noite, porque de dia era aquele turbilhão, né, daquelas pessoas que queriam assistir às lutas por diversão. E ele acaba entrando em depressão e, por fim, ele se enfraquece, morre no calabouço, em depressão, ele sequer come. E ali ele faz a passagem. Então, essas são histórias de resgate, histórias de aprendizagem desse amor que nós viemos aprender a desenvolver. E aqui eu quero fazer um intervalo nessa proposta de falar sobre os desencontros, porque eu sei que eu falei de coisas aqui que mexem com vocês. E eu quero abrir um tempinho para as perguntas sobre desencontros. O que vocês querem perguntar? Eu quero saber uma coisa, que você estava falando de reencarnação. Muitas mães têm depressão pós-parto. Isso sempre tem alguma relação? Tem. Aliás, essa pergunta é extremamente importante. Olha aqui, a quantidade de mães que apresentam regressão pós-parto ou, pior ainda, psicose puerperal. Por quê? Porque a gravidez, ela tem um fenômeno natural, um fenômeno funcional de regressão. A mulher grávida, ela regride, ela fica mais sensível para que ela possa entender as necessidades do bebê. Ela precisa se lembrar de quando ela foi bebê para entender chorinho de fome, chorinho de sono, chorinho de colo. Nesse processo, as memórias emergem. Se a personalidade atual não estiver bastante estável, que a personalidade atual é a que administra as memórias de outras existências como subpersonalidades. Então, vão ficar como traços, como características, mas modernamente se diz, nós somos um feixe de eus. Esses eus precisam estar amarrados, eles precisam estar coerentes e a personalidade atual comandando. Se a personalidade atual não estiver estável, as anteriores podem se sobrepor. Então, nesse momento, emerge a depressão, por exemplo, como eu relatei nessa situação, a própria situação de parto e o reencontro com pessoas na mesma família mexia com essas memórias e, nesse processo, a gestante entra em depressão. Ou, em casos mais graves, na psicose puerperal, em que há uma sobreposição extremamente acentuada de uma personalidade anterior, envolvendo o risco de morte para a criança, porque às vezes a mãe diz, eu vou colocar na beira do poço e vou soltar, porque se é um inimigo do passado, aquilo emerge com muita força. Então isso que você está colocando é importante, porque realmente é muito frequente e às vezes passa despercebido. Nesses casos, frequente que a gente imagina, né? É bastante frequente. É porque no nascimento a atenção fica muito voltada para o bebê. A gente diz assim, nasceu e se alegre, mas na verdade o nascimento traz algumas histórias anteriores, né? E aí é necessário o trabalho terapêutico para elaborar essas memórias todas. Alguma outra pergunta sobre desencontros? Sim. Na psicose puerperal é mais grave, mas a situação de abandono às vezes pode ser por imaturidade. Por exemplo, nós temos hoje aqui em Friburgo cerca de 100 meninas de 12 a 19 anos grávidas. Em situações que nem sempre o pai da criança está junto. Nós temos hoje situações atípicas de uma civilização em decadência. Nós temos uma civilização terminando, outra começando. Então as regras se perderam, os modos de ação, né? Às vezes o casal tem relações sexuais e ainda não sabe se está namorando, está só ficando. E nesse processo gera uma criança. E essa gravidez não planejada, ela tem uma série de consequências que vai remeter, né, nesse momento, a desestabilização. Às vezes está estudando o que fazer, etc. Como as questões de aborto também, que costumam acontecer nesses momentos e que deixam sequelas. Por exemplo, na verdade, é tão grave colocar 10 filhos no mundo sem planejamento como fazer 10 abortos. As duas situações, elas geram uma desestabilização. Por exemplo, eu já trabalhei
mulheres com cerca de 50 anos que fizeram abortos na juventude, depois disso não tiveram filhos, e elas depois dizem, eu gostaria de ter tido. Então, todos esses aspectos, eles vão ter, essas escolhas, elas têm consequências posteriores. Aí, nesses casos, nós fazemos a despedida, porque o que nós descobrimos? Que quando a individualidade que iria nascer é bastante evoluída, ela se afasta, ela entende as circunstâncias e se afasta. Quando é pouco evoluída, pode se tornar um obsessor. Então, muitas vezes, depois de uma experiência dessa, a mulher começa a apresentar sintomas porque ela está num processo obsessivo, e é preciso, né? A Sônia sabe disso, todo o trabalho que é feito nesse sentido de encaminhar, de fazer uma sessão de perdão para desvincular e etc. Né? E mais? Uma gravidez com estudo também seria um encontro não desejado, então teria que ser através dessa situação. Não, como é seu nome? Irlem. Hã? Irlem, olha aqui. Às vezes eu posto isso no Face, eu uso muito o Face para mudança de mentalidade, para postar coisas que sejam, né, que possam esclarecer. Às vezes eu digo assim, gente, Deus não faz nada, sabe por quê? O plano divino é perfeito e Ele deixou as leis aí funcionando. Eu posso chamar de lei, né, uma das leis divinas, a força de gravidade. Se eu soltar, vai cair. E se eu conhecer bem a lei e não quiser que o papel saia voando, caia no chão, eu não vou soltar. Do mesmo modo, quando nós dizemos assim, Deus não faz nada, porque o plano divino é perfeito. Em 3.000 atendimentos feitos em consultório, em 30 anos de trabalho, eu nunca encontrei castigo divino. Mas eu encontro o ser humano prejudicando o ser humano. Então, a questão do estupro, a questão da pedofilia, a questão da prostituição está relacionada ao amor porneia. A ideia de que o outro é objeto de prazer. E não a ideia de que o sentimento do outro precisa ser respeitado. Aí nós vamos ter dados culturais, aspectos de civilização. Por exemplo, hoje é menos comum isso, mas houve uma época em que a ideia de que a prostituta, ela tinha uma grande satisfação, e olha que eu nunca encontrei ninguém vindo ao mundo para uma programação negativa. Isso não faria parte do plano divino. O que acontece de um modo geral é que a menina que é abusada dentro de casa, ela prefere ir para a rua. Então, dói menos, porque há uma morte emocional no processo de prostituição. Ninguém vem ao mundo para uma condição dessa. Então, essas coisas acontecem em função do desvio da lei. E, de um modo geral, nessa gestação é atraída uma consciência que estava no baixo astral, que não fazia parte de uma programação, não era o momento de vir. Essa é uma outra questão. Se um casal, porque nós encontramos no inconsciente profundo programação para se casar ou não se casar, ter filhos ou não ter filhos, programação em termos de vocação profissional, mas nem sempre isso é cumprido. Então, às vezes, a pessoa nem viria para ter filhos e acaba tendo uma quantidade maior. Isso faz com que haja uma antecipação nesse processo de nascimento. É como se a criança, já encontrei pessoas assim que nascem de mau humor, porque não era o momento, mas se um óvulo é fecundado, uma consciência é atraída. Nós precisamos ter essa noção de responsabilidade. Né? Responsabilidade é a habilidade de lidar com as situações. Então, nós teríamos uma quantidade enorme de situações que são identificadas no contexto clínico, de consultório, através das regressões, que nos mostram esses aspectos que são importantes. E, de um modo geral, o conflito se soluciona a partir do perdão. Porque, quantas vezes, por exemplo, essa é uma história bonita. A cliente dizia assim,
Eu não sonhei, eu vi que eu estava num determinado lugar com muitas crianças e que tinha um velhinho que chegou para mim e disse assim, você não pode ir porque a porta fechou. E eu disse para ele, não, mas eu vou de qualquer jeito. Bom, a história dessa moça é que ela vinha de uma família muito pobre e ela catava lixo num terreno baldio em frente a uma casa. E algumas vezes ela batia ao portão pedindo água e depois acabaram dando comida e ela ficava mais um pouquinho conversando, depois se familiarizando com essa família, até que essa senhora resolveu pedir a posse e guarda da menina, procurou a família e efetivamente ficou com ela. E essa senhora tinha 2 meninos e havia feito ligadura, ela havia fechado a porta. Então a menina veio, né, através de outra barriga, ser filha do coração. É muito interessante que no processo de adoção, em algum aspecto, há uma identificação muito grande entre a criança adotada e a mãe adotiva e os pais adotivos. Não é por acaso, podem ter certeza. Os filhos do coração não são menos filhos do que os filhos da barriga. E geralmente são bem mais amados, porque nem sempre o filho biológico é desejado, mas o filho adotivo é. Então esse é um aspecto, né, muito importante. E mãe do coração também manda, viu? Eu atendi uma vez uma senhora que adotou uma menina, bebê, recém-nascida, e a menina é muito espertinha, muito saudável, cresceu. Então, num dado momento, ela perguntou, qual é o momento adequado para falar dessa adoção? Eu disse, em torno de 3 anos, porque a criança começa a entender partes do corpo, o que é barriguinha, o que é coração. Então, diz a ela que ela é filha do coração, que não nasceu da barriguinha, mas é filha. Bom, a menina aprendeu isso, que era filha do coração. E aí, depois, com quase 7 anos, ela resolveu lá fazer alguma coisa que a mãe não autorizou. E ela virou para a mãe e disse, você não manda, porque você é a mãe do coração. E a mãe do coração chegou lá no consultório, triste. Ela disse que eu não mando. Só pega lá a certidão e mostra que seu nome está lá. A mãe do coração manda. Ela já sabe ler. Né? Porque as crianças, elas fazem jogos emocionais. Então, a mãe do coração não é menos mãe do que a mãe da barriga. Uma outra perguntinha antes da gente passar para os reencontros. Quando vocês ficam muito silenciosas é porque estão pensando. Né? É interessante trazer esses aspectos porque eles nos remetem a uma reflexão sobre esse sentido espiritual da vida, sobre o sentido de que nós estamos aqui tendo como meta a nossa evolução, tendo como meta o desenvolvimento do amor. E quando os reencontros acontecem, né, nós temos uma pessoa da família que nós temos a informação de que quem vai ser filha dela é a avó paterna, esperando o momento oportuno para voltar. Né? E vai trazer muita alegria a informação que nós temos. Então, a ideia é de que nem sempre os reencontros, os momentos de aproximação dessas individualidades, desses seres que vêm para o planeta, são no sentido de resgate, mas muitas vezes são no sentido de reencontro, de construção de coisas positivas. Até porque, como nós estamos transitando, né? Eu estava vendo, até passei mensagem para o Gilson, mas não sei ainda se vamos poder agendar, vai depender da autorização dele. Um vídeo, um documentário do Chico Xavier sobre a data limite. Eu fiz a proposta de a gente fazer um vídeo debate, porque é bastante interessante, se o Gilson autorizar e né, combinarmos um dia. Por quê? Porque nós vamos entender esse momento que nós estamos vivendo, que é especial, em que nós temos uma civilização que se tornou disfuncional terminando e nós temos uma outra começando. E essa mudança, essa abertura de consciência, ela vai nos levar também a uma nova consciência em relação à maternidade, em relação à paternidade,
o ideal é que se pense na maternidade e na paternidade como um momento em que nós abrimos a oportunidade evolutiva para um novo ser, para uma nova consciência. E que esse processo é um projeto, né? Somos projetos divinos autorrealizáveis. E esse projeto é a longo prazo. Às vezes, quando eu vejo uma criancinha nascendo, né? E quantas mães temos aqui hoje, a gente pensa assim, quantas noites sem dormir, né? Com os resfriados, né? As preocupações, se comeu direitinho, se não comeu, e depois a ida para a escola e as primeiras tarefas, e também as descobertas que a criança faz, a idade do porquê, aos 3 anos, que de 5 em 5 minutos pergunta por que isso, por que aquilo, e isso é necessário, que a criança vai internalizar estratégias, relações de causa e efeito. A criança pergunta por quê, para que ela possa entender consequências. E quando se atende isso, embora assim, a mãe está ali ocupada, mas a criança está perguntando o tempo todo, porque a função do adulto é explicar o mundo para a criança. E a partir do momento, né, por exemplo, uma coisa importante, é necessário que a gente converse com o bebezinho aos 2 meses de vida. Porque é nessa etapa que o inconsciente do bebê vai aprender linguagem. O bebê não vai falar, mas ele está apreendendo os sons. A partir do 2º mês, até em torno lá do 1º ano de vida, a criança está aprendendo os sons da língua materna. Vai falar depois, mas se nós não conversarmos com o bebê nessa fase, isso dificulta o desenvolvimento linguístico, porque quem apreende os sons é o inconsciente. Depois quem vai falar é o consciente, que vai organizar os sons em palavras e vai conseguir falar. Então, esses aspectos são importantes. Por exemplo, quando nós fazemos regressão de memória e quando nós reprogramamos, a criancinha tem 1 ano, então eu digo assim, e você olha para a criancinha que se apoia nos móveis, fica em pé, cai sentado, olha para você, você sorri para a criancinha, ela apoia as mãos no chão e se levanta. Porque muitas vezes, eventualmente, ela irá cair e se levantar outra vez. Então ali nós estamos reprogramando autoconfiança. Porque se a criança cai e o adulto corre e levanta, está instalando um programa de que a pessoa não vai ser capaz de se reerguer diante das dificuldades. O modo como uma criança nasce é o modo como essa pessoa, depois de adulta, vai entrar em ambientes externos. Olha quantos aspectos importantes são programados no inconsciente da criança nos primeiros anos de vida. De 0 a 7 anos é o período de formação da personalidade. Até 3 anos de idade, a criança geralmente é mais ligada à mãe, pela necessidade do cuidar, e depois que ela começa a expandir um pouco mais, por volta dos 3 anos, a figura paterna se torna importante como apoio no mundo externo. Até porque nós, enquanto individualidades, temos o masculino e o feminino no nosso inconsciente, porque já tivemos existências masculinas e existências femininas. Então, num dado momento, estou num corpo feminino, o feminino está expresso, o masculino está latente. Mas esse masculino, ele se refere ao apoio no mundo externo. E todos esses aspectos de sustentação, de apoio na relação com a vida, são importantes no desenvolvimento da criança. E esses laços, estamos falando esse mês, né, que é mês de Maria, sobre os laços maternos, mas os laços paternos também são sagrados. E nesse momento em que nós temos uma crise de paternidade, nós precisaríamos que as próximas gerações de meninos também brincassem de paternagem. Porque boneco de menino é super-herói, né? É soldado, mas não é filho. Então os meninos, eles não brincam com a paternidade. As meninas brincam com a maternidade.
Desde cedo, a gente vê às vezes na rua, né? 2, 3 aninhos empurrando o carrinho, né? Com um bonequinho lá dentro, né? Tá brincando de ser mãe. Aí a gente diz assim, instinto materno. Não, é também o treinamento, é também o condicionamento. Então nós vamos ter esse laço sagrado, que é a preparação, né, para essa maternidade de um ponto de vista evolutivo, de um ponto de vista transpessoal. Nada é por acaso. A família constituída hoje, de um modo geral, tem ligações anteriores. O objetivo é o perdão, o objetivo é o amor, o objetivo é o reencontro, o objetivo é a construção de laços positivos. Também não é para dar nó, viu? Porque às vezes a mãe, né, segura o filho, dá nó. A ideia é o laço, é a afetividade. Sônia, nós vamos até 8h30, não é isso? Agora eu quero abrir um intervalo para que vocês perguntem sobre reencontros. E quantas vezes, né, a mãe olha para a criança e percebe assim, não é a primeira vez que estamos juntos. Alguém quer comentar esse aspecto? Nós estamos falando de tipo de amores também. O amor do casal. E com o tempo, né, também a relação do casal, que depois acaba se casando, né, o amor também vai mudando de tipo, né? Vai acrescentando a paixão, né? A paixão é quente, o amor é morno, né? Mas a paixão, ela é ligada à conquista, ela é atração. Na verdade, paixão não é amor. Não faz parte. Não, a paixão é o desejo de atrair. Eu quero, tem mais um sentimento de posse. Né? Embora no início de qualquer relacionamento, a novidade, claro que, né? Mas o que vai, aliás, hoje eu comentava no consultório sobre isso, quando as pessoas falam no grande casamento. Foi um casamentão, porque teve trombeta tocando, parecia um casamento cinematográfico, e a pessoa diz assim, foi um casamentão, não foi? Eu digo assim, tomara que seja. Porque, na verdade, o tempo é que vai dizer se esse casamento efetivamente foi um grande casamento ou não. Porque a relação a dois, ela precisa ser construída e precisa atravessar o tempo, porque as pessoas mudam. Nós não somos as mesmas pessoas de 5 anos atrás, 10 anos atrás, 20 anos atrás. Nós mudamos, porque faz parte do processo de evolução. E o relacionamento também precisa evoluir. Então, isso que você está colocando, quando eu trabalho Vida 2, eu uso um gráfico que mostra o que é amar nos diferentes estados de consciência. Primeiro estado de consciência do desejo material. Amar é dar presente, coisas materiais. Segundo estado de consciência do desejo sexual. Amar é dar prazer. Terceiro estado de consciência das relações de poder. Amar é cuidar do outro ou ser cuidado. Quarto estado de consciência do nível afetivo. Amar é ter perto. São perto. É o apego. Se me ama, não vai jogar futebol. Ficou comigo. Está claro. Né? Seria isso. Ou vice-versa. Né? Se me ama, não vai estudar. Né? Então, esses são os níveis da personalidade. Né? São as formas mais concretas de amor. Depois nós temos os níveis da individualidade. No nível psíquico, amar é ter objetivos em comum. Então, a relação fica mais sutil. O casal trabalha para um objetivo, para uma construção, para alcançar uma meta. No sexto estado de consciência, amar é evoluir em conjunto. E no sétimo estado de consciência são as almas gêmeas, que são como o mestre Francisco de Assis e mestra Clara de Assis. Né? Aliás, hoje, 4 de maio, é o Dia dos Mestres, daqueles que ascensionaram, que não reencarnam mais. A data é hoje. Uma data muito especial, até por isso temos aqui essa energia tão especial, né? Tão sutil. E esses processos de reencontro vão trazer uma familiaridade. Por exemplo, é bastante comum
que se reconheça na criança traços de personalidade, as afinidades, por exemplo, uma amiga, a filhinha dela de 4 anos, até uma história bonita, porque a filhinha dela estava com 4 anos e ela não conseguia parar de produzir leite, o leite não secava, e ela não entendia por quê. Até que ela fez uma regressão e descobriu que numa existência anterior, essa menina havia sido filha dela, ela morava no campo, o marido era um agricultor bastante possessivo, e num dado momento ela vai até o mercado com a menina e ela carrega uma cesta com algumas compras e um homem se oferece para segurar a cesta para ela. E nesse momento o marido chega e acha que ela tem algum relacionamento com esse homem, então pega a mulher, pega a criança, volta para o sítio e prende as duas dentro de um galpão e vai embora, abandona o campo lá, o sítio dele. E para que a criança não morresse de fome, ela amamentava. Até que o padre daquela aldeia dá por falta dela e vai até o lugar e encontra dentro do galpão, mas aí ela já está muito doente, porque ela passou muito tempo amamentando a criança sem comer. Então, ela morre de tuberculose. E na existência seguinte, ela é, por outros resgates, um escravo, e esse marido é o feitor. E o feitor cai do cavalo e fica gravemente ferido, e o escravo cuida do feitor. E o feitor pede perdão ao escravo pelos maus tratos, e quando ela chega em casa, que ela olha para o marido atual, ela reconhece os mesmos olhos, porque os olhos são o espelho da alma. Então estavam os 3 juntos outra vez, né? A menina e o marido e ela nesse reencontro, e aí então ela entende por que ela não conseguia fazer com que o leite secasse, porque ficava a ideia de que se secasse o leite a filha talvez fosse precisar, o que não era o caso, mas o inconsciente responde à memória anterior. Para que nós possamos entender o quanto esses laços são extremamente fortes. Alguém quer perguntar mais alguma coisa sobre reencontros? Eu vou passar para o outro tema. Sim. Existe uma programação antes da reencarnação? É feita uma escolha em que ventre aquela criança vai gerar? Ela escolhe a mãe ou o pai, não sei. E se ela tiver um nível de consciência já mais evoluído, escolhe. É feita essa escolha. Se não for o caso, se for menos evoluída, não, aí não vou dizer compulsório, mas obedece a uma programação superior, porque aquele livre-arbítrio ainda não está suficientemente desenvolvido. Mas, de um modo geral, isso é computadorizado pelo computador celeste, nessa programação em que família, em que país, em que profissão vai ter, em que condição vai nascer, tudo isso é programado segundo os aspectos evolutivos. Não chega a ser muito diferente da escola aqui na Terra, em que tem uma proposta pedagógica em que a cada ano se tem estudos específicos, né? Então, a cada existência, nós vamos desenvolver determinados aspectos que são necessários para a nossa evolução. E nessa sequência de qualificação do amor, nós temos nesse mês de maio, né, dedicado a Maria, esse amor ágape, esse amor bonito, né, esse amor perfeito que ela nos deixa como exemplo. A história de Maria. Maria era filha de Ana e Joaquim, que eram essênios. Ela veio ao planeta, é um ser do reino angélico, ela veio ao planeta para gestar Jesus, porque naquela época nenhuma mulher humana daria conta da carga vibracional dele, da energia dele, então era preciso que fosse uma mãe muito especial para um filho muito especial. Aos 3 anos de idade, ela é consagrada ao templo e ali ela treina permanentemente
aparentemente, né, durante os ensinamentos, a manutenção, a princípio, do modelo de uma flor. Ela tem que manter a imagem de uma flor, isso na infância. Para quê? Para que ela aprenda a focar a meta e não aquilo que não seja a meta evolutiva. Há uma passagem em que o Mestre Jesus, menino, rala o joelho e ela diz, não vamos dar atenção a essa imperfeição, vamos pensar na perfeição até que ela se restabeleça. E esse propósito tinha por objetivo o processo de ascensão, em que toda uma energia se configurou para o processo ascensional. Então, ela magnetiza trilhas, ela vai mantendo, é como se durante muitos anos fosse sendo construído esse caminho. Não é? E no momento da crucificação, ela não tem olhos para a crucificação, ela tem olhos para a ascensão, porque ela sabe que vai acontecer. E nesse momento em que ela sobe o Monte Calvário, na verdade, ela é mãe de um ser muito especial, mas quando ela desce, ela é mãe da humanidade. E ela nos deixa esse modelo materno. A nossa função como mães é manter o modelo de realização dos nossos filhos. E às vezes nós não fazemos isso, né? Nós precisamos focar. Qual é a meta evolutiva do filho? E a nossa função materna é sustentar, né? Por isso as mães, às vezes, o carro encostou lá, a mãe vai lá e ela tem força do amor, ela sustenta o carro. Depois ela pergunta como fez aquilo. Né? Tem uma foto na internet, eu vi essa semana, a mãe que não sabia nadar, que mergulhou para tirar o filho. Né? Ela não pensa nesse momento, não sei nadar. Ela está ali para sustentar. Né? Então, até quando nós fizermos aqui o nosso encerramento, eu vou pedir às mães e também aos pais que aproveitem essa energia tão especial que vibra hoje para pensar no modelo de realização dos seus filhos, que as metas evolutivas sejam alcançadas e que nós possamos daqui estar emanando essa energia de sustentação, de realização da vida dos nossos filhos e filhas, porque essa foi a mensagem que Maria, Mãe de Jesus, nos deixou, que nós possamos estar sustentando o modelo perfeito dos nossos filhos, o modelo evolutivo, o modelo da realização, da meta existencial. E eu quero terminar essa palestra de hoje com um poema que aconteceu depois da experiência regressiva, né, em que eu identifiquei essas memórias. 5h30 da manhã do dia 18 de abril desse ano, veio o seguinte poema: Laços Sagrados. Benditos laços que se fazem pela doação do amor. Benditos laços que não se desfazem, nem diante da dor. Assim é o amor das mães por seus filhos, mesmo quando eles se desviam dos trilhos, buscando tortos caminhos repletos de espinhos que desagradam ao Senhor. Benditos laços sagrados desse infinito labor, tão grandioso e cheio de fervor, que vibra na humanidade desde o Monte Tabor. Que o Mestre Jesus abençoe a todas as mães, mantendo suas mentes sãs, para que possam sustentar os planos evolutivos de seus filhos, até que o último coração tenha sido libertado da dor pela gloriosa força do amor. Silêncio, vamos fechar os olhos, vamos diminuir a luz. Vamos entrar nessa sintonia. O Monte Tabor é o monte da transfiguração do Mestre Jesus. É o monte, é o momento
em que ele expressa toda a sua divindade através do seu corpo físico e se transmuta em luz. E vamos então, nesse momento, elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus e à Mãe Maria, nossa Mãe espiritual de toda a humanidade. E vamos visualizar e sentir, como estava aqui no início da nossa reunião, a presença da Mãe Divina. A presença daquela que sustenta o plano evolutivo de todos os seus filhos e filhas. Vamos visualizar seu manto azul descendendo sobre nós. Vamos visualizar sua energia de sustentação vibrando na mão dos médiuns aqui presentes. Vamos colocar nossas mãos apoiadas sobre as pernas, com as palmas voltadas para cima. E elevando os nossos pensamentos à Mãe Divina. Vamos preencher nossas mãos com essa energia de sustentação. De sustentação de nossos planos divinos, de nossos planos evolutivos. E de sustentação de todos aqueles que vierem às nossas mentes neste momento, em especial dos filhos, das filhas, dos familiares, dos conhecidos, dos desconhecidos, de todos aqueles cujos corações e mentes estejam abertos neste momento para receber as bênçãos que descendem na forma de pétalas de luz azul, da cor do manto de Mãe Maria. Vamos deixar que os chakras das mãos se preencham com essa doce, suave e forte energia da Mãe Divina e dos templos de luz em todo o planeta. Essa energia possa fluir até este ponto, possa se expandir aos velhinhos no abrigo, a todas as mães que lá se encontram, e a todos aqueles que foram mães em outras existências, e as tuas famílias, e a todas as mães de Nova Friburgo. Vamos então levantar a mão direita e vamos expandir essa energia do Divino Feminino para todos os lugares do planeta onde seja necessária a sustentação. Vamos enviar essa energia para o Nepal, que passa um momento tão difícil. E vamos visualizar essa energia que descende e vai se expandindo, fluindo, pétalas de luz azul, descendendo sobre os corações, fortalecendo-os com a perfeita vontade divina para cada ser no planeta. E vamos então visualizar o grande manto azul de Maria descendendo sobre todo o planeta, expandindo-se pelo estado, país, continente, envolvendo o planeta neste momento. E vamos pedir que os bons propósitos do coração, de cada emanação de vida, possam se concretizar efetivamente pela sustentação da Divina Mãe. Vamos então tranquilamente descender as mãos, apoiando-as outra vez, e vamos entrar na sintonia do Pai.